teve algumas pessoas que tiraram nota abaixo, mesmo tirando nota boa no simulado, tá? Mas ficaram com uma nota abaixo, né? Porque não participaram aí ou do Zoom ou da plataforma. Então, se já não participou, vai lá, copia os exercícios, coloquem a resposta, porque isso daí vai ser importante para vocês depois, tá? Não esqueçam disso, não. O ideal é vocês fazerem sempre, toda semana, né? Tem um período aí, o Armando sempre coloca no boletim, não, no horário de vocês, uma hora para vocês fazerem os exercícios. Mas eu acho que tem muita gente que faz, não vai por aquilo dali, né? Mas vocês têm a semana toda para fazer os exercícios, até sexta-feira, 6 horas da tarde. E tem muita gente que não faz. Então, se não fizer, depois vão lá, copiem lá os exercícios. Mesmo quem está fazendo os exercícios, copiem pelo menos a resposta, porque vai que apaga, vai que o professor olhou errado, porque pode acontecer, né, gente? É tanta coisa que a gente faz, tantas aulas diferentes, cada uma com uma plataforma diferente, e a gente pode ver errado, né, nome errado, né? Então, para vocês terem um argumento para depois vocês reclamarem. Tá? Não adianta reclamar sem argumento, a gente tem que ter um argumento. Se não tiver, não tem como reclamar. Tá? Então, não esqueçam. Entendeu? Vou começar hoje de uma formazinha diferente. A gente já falou bastante coisa sobre o vírus, né? Sobre o vírus. E eu vou começar por algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. Para ver como é que vocês estão. Aqui. Vou colocar um aqui. Ó, a primeira questão aí, ó. Frequentemente, eu quero que vocês me falem, tá? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, só falar, gente. Se tiver errado, eu vou corrigir. Se tiver certo, parabéns. Se tiver errado, parabéns também. O importante é que vocês estão participando, tá? Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. E daqui eu vou falar sobre outras coisas, tá? Vou utilizar a pergunta para falar de outras coisas e perguntar para vocês. Entretanto, chamamos de virose todas as doenças causadas por vírus, né? Que podem variar de uma simples gripe até a AIDS, que é uma doença mais complexa, né? Mais difícil de ser diagnosticada, tratada, né? Mas vamos lá. De acordo com o seu conhecimento sobre viroses, né? Marque alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. Nicole, desliga o seu. Obrigada. Ali vocês têm que marcar apenas doenças causadas por vírus. Qual que vocês acham que é? Ali eu tenho hepatite, raiva e cachumba, hepatite, dengue, cólera, raiva, dengue e gonorreia, dengue, herpes, tétano, dengue, cólera e gonorreia. O que vocês acham? Se não falar, vou começar a olhar ali na lista e vou perguntar, tá? É só falar a opção, o que vocês acham. E nem não escrevam, não. Não sei se tem gente escrevendo ali, mas falem, podem falar. Quer dizer, podem falar vocês. Eu acho que é letra B, professora. Caio. Letra B. Ó, hepatite, dengue e cólera. Hepatite, ótimo. Doença causada por vírus.
Dengue, ótimo também, que é o que a gente ouve falar, né? A dengue só foi substituída agora pelo Covid-19, né? Só que cólera não é doença causada por vírus, é doença causada por bactéria, cólera, tá? Então, não é a letra D. Tá, Caio? Mais uma aí, quem é que pode falar? Letra D. Aí é Stephanie, né? Letra D. Cadê D? Ó, D, Stephanie, vamos lá. Dengue é causada por vírus, já falei, né? Ali. Herpes também. Só que tétano não é por bactéria. Tétano é aquela doença que a gente pega quando a gente pode pegar, né? Hoje está erradicada, não tem mais, não vou mais falar. Mas quando a gente se machuca com prego enferrujado, com ferrugem, então também não é a letra D. Nem a letra A. nem a letra Acho que é letra A, então, professora. Caio e Vitória, letra A, tá? Hepatite, ok. Raiva, ok, né? A gente leva os nossos cachorrinhos, gatos, para vacinar contra a raiva, porque é uma doença causada por vírus, que dá nos bichinhos, que dá nos animais, tá? E cachumba, que também é doença causada por vírus. Essas duas têm vacinação para a gente, essa daqui é a vacinação para os animais, né? Os cães, os gatos, né? Vacina de raiva, que é causada por vírus também. Aí eu pergunto para vocês, em relação a essa pergunta, uma outra pergunta, tá? Que não está aqui não, mas eu achei interessante. Aqui estava falando assim, ó, deve ser, frequentemente quando a pessoa está doente, ouvimos a frase, deve ser uma virose, né? Ou mais ainda, quando a gente está no médico, o médico pega o resultado do exame, olha o resultado do exame e fala assim, não fala que deve, não, é uma virose. Como é que ele chegou a esse diagnóstico? Quem pode me falar? Ele olhou o resultado do exame e falou, é uma virose. Aí a gente sai de lá danado, né? Achando que o médico não sabe o que é, que tudo é uma virose, né? Não sabe o que é, então ele classifica tudo como virose. Mas tem um fundamento, tá, gente? Eu quero saber que fundamento é esse. Ele olhou para o exame e falou, com toda a certeza do mundo, é uma virose. Por quê? Alguém lembra? Alguém lembra aí? Eu lembro que você falou na sala alguma coisa sobre quantidade. Ah, eu não lembro direito. Lavínia, é isso mesmo. Está relacionado aí à quantidade, tá? O que acontece na infecção causada por vírus? Né? É o bagulho de glóbulos brancos, né, professora? Que quando é vírus... Eu não lembro agora qual aumento pode diminuir, mas quando um aumenta e o outro diminui, não, uma coisa assim. Só não é bagulho, né? Porque o bagulho é lá na boca. Mas Esqueci o nome, professora, né? Aí eu não ia falar. Tá. A Lavínia começou, o Caio já pegou o gancho aí, mas é realmente o que vocês falaram. Na virose, o vírus, ele não tem célula, né? Então, para ele se reproduzir, ele tem que invadir uma célula. Quando ele invade a célula, ele se reproduz dentro da célula, entra um, sai milhares, centenas, milhares, né? dependendo do vírus, né? E quando ele sai, ele automaticamente mata a célula. Porque ele vai fazer vários buraquinhos, né, na célula para poder sair. E cada vírus que sair daquela célula dali, né, se entrou um, saiu milhares, cada um desses milhares aí vão infectar uma outra célula e vai fazer a mesma coisa, tá? Vai entrar, vai se reproduzir, quando sair vai matar a célula. Então, o que acontece? Se eu tenho uma quantidade de vírus muito grande, né, entrando na minha célula e se reproduzindo, a minha célula, que são os glóbulos brancos, são os leucócitos, elas diminuem a sua quantidade, né? Então, o médico, quando olhou o resultado do exame, ele viu que os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, como o Caio falou, os glóbulos brancos são os leucócitos, né? No exame está sempre como leucócitos, não está glóbulos brancos, está como leucócitos. Ele vai olhar ali e vai estar abaixo do valor normal. Valor correto, de 3.500 a 11.000. Olhou ali, está com 2.000, está com 3.000, ele vai saber logo que é uma virose. Ele não vai saber qual a virose específica, né?
porque precisaria de um outro exame para poder fazer. Mas tipo, você está com coriza, está com dor de cabeça, está com disposição, né? Já é característico de uma gripe, de um resfriado. Né? Quando é uma coisa mais forte, né? Aí há necessidade de fazer uns outros exames diagnósticos. Mas quando é uma coisa mais simples, né? Ele vai constatar que é uma virose, vai passar os remedinhos para combater os sintomas, lembra? A gente combate os sintomas, não o vírus, porque o vírus não tem tratamento. O tratamento que tem é o nosso próprio corpo produzindo anticorpos para combater o vírus. Remédio para combater o vírus da gripe não tem. Remédio para combater a Covid-19 não tem, tá? O que a gente tem são remédios que vão amenizar os sintomas. Remédio para combater o vírus não existe. E o que a gente tem também são as vacinas. As vacinas são para prevenir que a gente fique contaminado com o vírus. É uma prevenção. Porque a vacina, ela estimula o nosso corpo, já que a vacina é parte dos vírus mortos, né, inativo. Então, quando aquele material entra no nosso corpo, entra em contato com os nossos leucócitos, que são as células de defesa, os leucócitos automaticamente mandam a mensagem para produzir anticorpo, para produzir o exército contra aquele vírus ali. É uma prevenção. Se a gente não tomou vacina, a gente fica doente, tá? A gente vai cuidar dos sintomas, não da virose em si. A virose em si, quem vai cuidar, quem vai matar o vírus vai ser os anticorpos, tá? É a segunda aí. Ai, aqui eu não mudei. Como se denomina o tipo de vírus que ataca bactérias? Isso daí eu também já falei na outra aula, eu falei assim ainda. Bactéria já é pequena. A gente ainda tem um vírus que parasita a bactéria, que invade as bactérias para poder se reproduzir. Como é que é o nome dele? Que até o formato é igual àquela nave. E no desenho, né? No desenho tem aquelas naves que vão lá para o espaço, para a Lua. Aí é igual um bonequinho assim, que bota as patinhas na Lua. Assim, É o número 4? Número 4. Parabéns. É Maria Carolina? Caroline. Caroline. Parabéns, é o bacteriófago. O bacteriófago é um vírus que parasita as bactérias, tá? Não só para ele se reproduzir, mas ele também tem uma função importante, que ele ajuda as bactérias a se reproduzir, porque ele acaba roubando o material genético de uma bactéria e passando para outra, né? Faz uma reprodução sexuada, ele que faz isso. Mas ele infecta também as bactérias, tá? Aqui, ó, todos os vírus são constituídos por tá ali, DNA e proteínas, aminoácidos e água. Tem algumas ali que a gente já pode descartar logo primeiro, né? Ácidos nucleicos, proteínas, DNA e RNA, RNA e proteínas. Qual que vocês acham aí? Número 4? Número 4, RNA e DNA, Vitória, né? O vírus tem ou RNA e RNA, ou RNA ou DNA, ou enrolei tudo, né? O vírus tem DNA e RNA, beleza? Ele tem DNA ou RNA, beleza? Só que está faltando uma coisa ali. Não tem só isso. Não tem só o DNA e o RNA. Tem mais alguma coisa. Aí é uma pegadinha, tá? Porque quando a gente fala em vírus, a gente sabe que o vírus é constituído de DNA e RNA, ou DNA ou RNA, tá? Uma coisa ou outra, ou os dois, a gente sabe disso, tá? Só que todos os seres, independente de ser vivo ou não, no caso do vírus não é ser vivo, todos os seres eles são formados também por proteínas. Porque proteínas são importantes para a gente, para qualquer ser, tá? Proteínas. Então, aqui, aí a gente vai ver aqui, ó. Ele tem DNA e proteína? Não, porque tem vírus que tem RNA, tá?
Ele tem RNA e proteínas? Não, porque tem vírus que tem DNA, né? Então a gente já vai entrar no código genético, DNA e RNA, ou aqui, DNA e RNA. Só que a gente esquece que os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA, tá? Ácidos nucleicos DNA e RNA. Só que de uma maneira que encaixa, o nome aqui encaixa os dois. Então, a resposta correta é essa daqui, número 3, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e proteínas. Tá? Então, a resposta correta seria a número 3. Aqui está a pergunta de um lado e a resposta do outro. Tá? Ó, os vírus são minúsculos piratas biológicos. Piratas por quê? Porque eles invadem, o pirata invade um navio e rouba tudo de valor que está lá no navio, né? Então vamos lá. Os vírus são minúsculos piratas biológicos que invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem às outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose. Ele está fazendo uma analogia com os piratas, né? Que a gente conhece aí como é que é o nome do filme? Piratas do Caribe, né? Eu adoro aquele Johnny Depp. Então, está fazendo uma alusão aos piratas e às células. Então, roubam tudo, passam para os demais, né? Para os colegas dele, e os colegas dele vão fazendo a mesma coisa. Né? E essa infecção aí, que eles estão fazendo, dá o nome de virose, como raiva, dengue hemorrágica, sarampo e gripe. Olha lá, deixa eu modificar, beleza. Aí a gente tem aqui, ó, de acordo com o texto, é correto afirmar, aí tem algumas opções. Vou deixar vocês bem claros qual é. Também é fácil isso daí, né? Letra C? Vitória que falou, né? Isso. Vitória, parabéns, letra C. Ó. Os vírus não têm metabolismo próprio. Aqui o primeiro. Os vírus utilizam o seu metabolismo? Não, porque ele não tem metabolismo próprio, não tem célula. Né? Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus? Não, porque ele tem material genético, ele tem código genético. Então, não utiliza o DNA dela. Tá? As viroses resultam sempre das modificações das células hospedeiras? Não. Porque as células hospedeiras elas não se modificam. As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram? Não, também não. As viroses são infecções por vírus que causam a morte da célula. A gente sabe que é uma virose. Então, aqui, ó, o vírus não tem metabolismo próprio. Por isso, ele precisa invadir a célula, roubar o maquinário da célula para se reproduzir. Tá? Se ele não entrar na célula, se ele ficar na minha corrente sanguínea, se ele ficar fora aqui lá, tá? Em qualquer lugar, depois de um tempo, ele vai morrer. Ele tem que invadir a célula para permanecer vivo. Nem nesse trajeto que ele faz, né? Ele se reproduziu, beleza, saiu da célula para invadir outra célula. Esse trajeto que ele faz tem que ser rápido, tá? Rápido em relação ao vírus, tá, gente? Tem que ser rápido, porque se ele demorar muito tempo, ele acaba morrendo também. Então, quando ele sai de uma célula, ele vai rapidamente encontrar outra célula para ele poder invadir e fazer aquela mesma coisa, né? Reproduzir, formar milhares de vírus para poder sair. Então, não adianta ele demorar, porque senão ele morre. Mas parabéns para quem respondeu aí e arrasaram. Aqui a gente tem algumas doenças causadas por vírus, né? Aqui está faltando, né? Porque como isso daqui é antigo, vou colocar aqui a Covid-19. Mas são essas aqui, ó, resfriado comum, cachumba, raiva, que é a dos animais, rubéola,
Essa rubéola aqui, eu acho que eu falei para vocês. Essa rubéola aqui, quando a mãe tem infecção por rubéola, é um dos casos que a mãe pode fazer aborto. Tá? Por lei, ela está amparada que ela pode fazer aborto. Porque a rubéola, o vírus da rubéola, ela atravessa a placenta, chegando lá no feto. Tá? E pode causar complicação no bebê. Tá? Então, quando você tem rubéola, você pode, né, quem quiser, que é lei, tem que fazer. Não, quem se sentir melhor pode fazer o aborto. Sarampo, hepatite, dengue, poliomielite, varicela, catapora, varíola, meningite viral. Meningite tem duas formas, né? Tem a viral e tem a bacteriana. A viral eu acho que é a mais difícil de curar, que é a bacteriana. Porque a bacteriana a gente tem o remédio específico, né? Para ela, que é o antibiótico. Mas a meningite viral não. Mononucleose infecciosa, herpes, condiloma, rotavírus, AIDS e H1N1, que é a gripe. Né? Aqui, quando a gente fala em herpes também aqui, a gente acha que herpes está condicionado só à boca, né? Boca que tem herpes, né? Mas a herpes ela pode aparecer em qualquer lugar do nosso corpo, até na cabeça. Tá? A minha avó, ela faleceu há pouco tempo, tinha 94 anos, mas ela teve herpes na cabeça. Né? Ela dizia que era horrível, porque queimava, tinha época que queimava o couro cabeludo dela todo. E herpes está relacionado à baixa imunidade. Tá? Doenças viróticas geralmente é por baixa imunidade. Não quer dizer que você tenha uma outra doença, não. Mas, às vezes até o estresse, né? Você está estressado, você está chateado, baixa as suas células de defesa, baixa a imunidade. Aí você fica mais acessível a ter um resfriado, ter uma gripe, ter umas doenças mais comuns, tá? Por causa da imunidade. Isso aqui eu já falei, mas vamos lembrar. Eu falei para vocês. Características gerais dos vírus, né? Ser vivo ou não vivo. Eu até comentei com vocês que no ramo do científico tem muitas discussões a respeito disso. Por quê? Porque o vírus ele não é ser vivo. Porque para ser vivo ele tem que ter célula. O vírus não tem célula. Como a gente viu lá no exercício, ele tem ácidos nucleicos e proteínas. Isso não é caracterizado célula. Célula é aquela célula que a gente viu, que a gente tem estudado já, com a membrana plasmática, núcleo, citoplasma, as organelas de dentro, aquilo é célula, e ele não tem isso. Tá? Só que ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Ele faz o ciclo vital. Para eu ser caracterizado ser vivo, além de eu ter célula, eu tenho que realizar o ciclo vital, que são essas 5 palavrinhas. Responder aos estímulos, né? E realizar o ciclo vital. E o vírus consegue fazer isso. Tudo bem que ele é um aproveitador. Ele faz isso, né, entrando numa célula, parasitando a célula. Mas ele faz. Né? Então, aí nesse mundo científico, uns querem colocar o vírus como ser vivo, outros não querem. Né? Por causa até da classificação, né? Porque para você ser vivo tem que ter célula. Se o vírus não tem célula, ele não tem que entrar como ser vivo. Então, tá esse embate aí no mundo científico para colocar ou não. Se ele for aceito, vão criar um outro reino para ele. Né? A gente tem os 5 reinos, que é a monera, fungi, protista, animal e vegetal. A gente tem 5 reinos. Vai ter um reino à parte, né? Só para colocar o vírus. Aí a gente vai ver todas as infecções, todos os tipos de vírus. E vai estudar isso daí. Estudar a gente vai continuar estudando, só que aqui a gente estuda como ser não vivo e depois a gente vai passar a estudar como ser vivo. Eu, particularmente, acho que isso não passa. Tá? A gente vai continuar como vírus ser não vivo.
né? Acho que isso daí não vai passar, não. Mas, né, é uma coisa que está acontecendo. E a gente convive com vírus desde que a gente nasce, tá? E o nosso próprio corpo começa a produzir defesa. Quando a gente a mãe amamenta o filho, né, ali já é uma defesa. A mãe já está passando, por isso que é a importância de amamentar. A mãe já está passando para o bebê os anticorpos. Ali, aquela período de amamentação, é a primeira fase com que o bebê está adquirindo anticorpos, através do leite materno. Por isso que pessoas que têm o vírus da AIDS e tiveram filho, não pode amamentar. Porque se o bebê for negativo, né, e ela amamentar, ela está passando o vírus para aquele bebê, né, através da amamentação. Mesmo o bebê sendo positivo, né, o bebê nasceu, fez exame, deu positivo. Mesmo o bebê sendo positivo, também não pode amamentar, tá? Porque o médico ele vai tentar, até os 6 primeiros anos do bebê, negativar aquele vírus através de medicamento. Tá? Então, eu não consigo negativar se eu estiver dando toda hora vírus para o bebê, através da amamentação. Então, eu não consigo negativar, ele está consumindo mais vírus. É igual quando a gente acha assim, eu tenho vírus, meu esposo tem vírus da AIDS. Eu tenho vírus da AIDS, meu esposo tem vírus da AIDS. Já que os dois têm o vírus da AIDS, né, a gente pode ter relação sexual sem camisinha. Né? Eu estou passando o meu vírus para ele está passando o meu vírus para mim, mas só que está todo mundo infectado, então não tem problema, né? A gente pensa isso, mas está errado. Tá? Mesmo 2 pessoas com o mesmo vírus, o vírus da AIDS, não pode ter relação sexual sem camisinha, tá? Porque o vírus, apesar de ser o mesmo vírus, ele se comporta de maneira diferente em cada ser humano, tá? Então, de repente, o vírus do meu esposo, quando passar para mim, ele vai se comportar de uma maneira diferente e vai fazer eu ficar doente, vai se reproduzir mais rapidamente e vai me causar mal. Tá? Mas aí, então, eles não podem ter filhos. Tem muita gente tendo filho aí, tá? Tem muita gente que tem filho, mesmo os dois sendo contaminados pelo vírus do HIV, tá? Mas é perigoso, porque o filho ele pode nascer com o vírus, tá? Pode nascer. Tem muita criança que são pais, que são gerados por pais que têm o vírus, os dois, e a criança não nasce com vírus, tá? Mas tem crianças que nascem com vírus, né? Sendo os pais portadores, nascem com vírus. Aí vai a questão de sorte, do bebê nascer com o vírus ou não, tá? Eu não vou falar que as pessoas que têm o vírus da AIDS não possam ter filho. Podem, é uma opção dela, tá? Durante aquele período que eles querem engravidar, eles têm relacionamento sexual sem camisinha, porque sabem mais ou menos o período fértil, tudo, então podem ter relacionamento sexual sem camisinha. Eu estou falando de um modo geral, tá? Eu vivo num grupo onde várias pessoas têm AIDS, né? Porque geralmente a gente acaba vivendo no mesmo grupo de pessoas sadias e pessoas que não são sadias. E essas pessoas com vírus da AIDS, eles têm os grupos. Eu sei porque eu trabalhei naquele Gafre e eles faziam os grupos deles para conversar, para trocar experiência, né? Sempre assim. E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, tá? Esse monte de coisa igual o Covid aí, você nunca acha que vai acontecer com você. Então você anda sem máscara, tá? Você só acha que vai acontecer com você quando seu pai, sua mãe, seu avô se contamina, né? Através até às vezes de você. Você estava sem máscara, mas com você não acontece nada. Mas como um parente mais próximo não acontece, pode até morrer. Então a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acontece, tá? Aí quando acontece a gente vai procurar ajuda, vai entrar nesses grupos, vai conhecer mais gente. Aí a gente vê
que tem um monte de gente na mesma situação que a gente. Eu sei disso, primeiro porque eu trabalhei no hospital, né, que era referência para isso na época, no comecinho da minha graduação, né? Eu tenho uma irmã que ela tem lúpus e o meu sobrinho que é autista. Então, quando você passa na rua, ninguém acha que nunca vai acontecer com você, sabe? Você acha que você é imune a determinadas coisas. Mas depois que acontece, você começa a perceber que tem várias pessoas na mesma situação que vocês. Tem várias pessoas que têm filhos com autismo, tem várias pessoas que têm lúpus, e você acaba trocando referência, né? Trocando telefone, trocando grupo, participando de grupo. Aí, isso que eu estou falando em relação a isso. Você saber que você tem o vírus, né, do HIV, e nesse grupo pode ser com seu esposo, pode ser com uma outra pessoa que também tem o vírus, que participe ali da sua vida, e você tem relacionamento sexual sem camisinha, né? Você pode, o seu vírus pode piorar, e você pode deixar de ter só o vírus, que é o HIV, e passar a ter a doença, que é a AIDS, que é diferente. Eu tenho vírus, porque o vírus está controlado no meu organismo, não está me deixando doente. Tá? Eu tenho relacionamento sexual, passei a ter relacionamento sexual com vários parceiros, só porque tem o mesmo vírus, só porque eu também tenho o vírus da AIDS, mas sem me preservar, aquele vírus ele se comporta de uma forma nele, só que em mim vai se comportar de outra forma. Aí eu posso deixar de ser só portador e virar aidético, né? Uma pessoa que tem a mesma doença que a AIDS. Tá? Não que você não tenha que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado com os dois lados, tanto o portador tenha o HIV, como que tem a doença. Tem que tomar cuidado, e você tem que fazer o tratamento, tem que tomar cuidado das duas formas, tá? E também não estou tirando a ideia deles terem um filho. Eles podem ter, só que até para ter o filho eles têm que tomar as providências, porque tem que tomar uma dose de remédio mais forte, né? Antes da gravidez, tem que fazer um tratamento, um acompanhamento. Eu quero ter filho, eu tenho vírus da AIDS, meu esposo também, eu quero ter filho. Mas antes disso, vamos reforçar o tratamento, vamos fazer um tratamento legal. Depois, né? Porque também tem o depois. A mulher, depois que ela tem bebê, o parto, ela fica muito debilitada. Tem que fazer o tratamento, intensificar o tratamento. E a criança também, assim que nascer, ela tem que tomar algumas medicações para tentar negativar o vírus. Tá? Tá bom, Lavínia? Tá bom. Entendeu? Vou parar um pouquinho aqui para a gente poder gravar aqui a fita, tá? Não, o negócio aqui no computador, a gente já volta.